Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais de cinema, vamos falar das estreias desse fim de semana, tá? Do dia 24 de fevereiro, tá? E hoje eu quero falar de uma produção brasileira chamada Levante, tá? É um filme que realmente é pesado, tá? A gente pode falar que é um filme pesado. É uma coprodução Brasil-Uruguai, que é uma coisa muito interessante da gente perceber isso, né? Tem umas ceninhas lá que aparentemente se passam no Uruguai, ou pelo menos se pretendem passar no Uruguai, né? No caso, não sei se o pessoal viajou para filmar lá, imagino que não, tá? Mas o que que acontece? Vou ter que dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? Fica o alerta de spoiler ligado aí, tá? Mas o que que o filme fala? O filme fala de um time de vôlei feminino, tá? Cujas jogadoras são, né, moças muito jovens, né, na faixa dos seus 15, 16 anos. Há inclusive um transex, né, no time, né, no caso. Né? São meninas todas de periferia, meninas todas de comunidade. Né? Algumas lésbicas, né, no caso, tem relacionamento entre elas, coisa e tal. E temos uma protagonista chamada Sofia, que é a grande jogadora do clube, do time, né? Desse time feminino, né? Em que ela está, vamos dizer assim, sendo cotada, né, para fazer uma espécie de curso, uma espécie de preparatório no Chile, né, que vai alavancar a carreira dela de jogadora de vôlei. Né? Ela só precisa fazer mais uma partida, que é a final do campeonato. Né? Esse time está indo de vento em popa, está jogando muito, precisa muito da Sofia para ganhar as partidas, né? Isso fica bem claro, né? E está chegando a partida final, né? E com a partida final, né, com o êxito dela na partida final, ela vai conseguir essa bolsa, esse curso no Chile para poder se desenvolver como jogadora. O grande problema é que ela acaba descobrindo que está grávida. A moça tem 17 anos, tá? Tem um pai que é apicultor, né? Bem interessante isso, nessa coisa, né? Porque é um filme que vai trabalhar a questão da fertilidade, né? E o pai dela é apicultor, ele não tem nada mais fértil do que abelhas, né? Diga-se de passagem, né? E o que, que vai acontecer? É, elas são usadas até nessa coisa, né? De quando explicar sexo para as crianças, né? Das abelhinhas, né? Coisa e tal. E aí o que, que vai acontecer? Ela decide, né, fazer um aborto, né? Aí pronto, né? Aí começa, né? Aí vai ser a grande questão. É um filme que trabalha, toca nesse tema altamente espinhoso e polêmico, né, que é o aborto, né, no caso, né? E ela vai querer abortar. Ela vai, fica bem claro que aqui no Brasil isso é considerado crime, né? Então começa a mostrar toda aquela questão da sociedade conservadora brasileira, né, que criminaliza o aborto, né, dessa sociedade conservadora, dessa sociedade religiosa, vamos dizer assim, que criminaliza o aborto dessa forma, né, e que pode chegar às vias da violência, né, por dentro dessa negação total, né, do aborto que você vê nesses grupos mais evangélicos, né? Vamos falar logo de uma vez, mas os católicos também, né? Religiosos assim em geral, né, no caso, né? E aí fica bem claro de que aquilo é um crime, coisa e tal, né? Mas a Sofia precisa, né, ir numa clínica clandestina. Ela vai nessa clínica clandestina que diz que faz aborto, né? Ela faz um ultrassom lá, mas na verdade aqui num grupo de evangélicos que está querendo levá-la para um retiro isolado do mundo para ela poder ter o filho dela lá, né? E aí ela percebe, né, que ela entrou numa tremenda de uma furada, né? Quando ela vê que a velhinha que levou ela para a clínica, né, tá mexendo na bolsa dela para ver as coisas dela, ela pega as coisas e se manda, né? Aí o que que acontece? Ela tem uma amiga, que é a namorada dela também, que é do time também, que descobre que no Uruguai essa prática é legalizada, né? O Uruguai, né, um governo mais progressista, né, José Mujica, aquela coisa toda, né? E aí eles vão pro Uruguai, né? Porque o que que acontece? O pai da Sofia, a mãe da Sofia era uruguai e morreu, né? E o pai, o que que ele vai fazer? Ele vai pro Uruguai, né? A Sofia, ela tem então uma nacionalidade uruguaia, ela nasceu no Uruguai, tá? O problema é que ela não tem documentação para provar isso, né? E aí quando ela vai para o Uruguai, né?
a médica no hospital, né, falou que a coisa feita de uma forma, de uma forma segura é melhor do que você fazer numa clínica clandestina, que é muito mais arriscada, que a saúde da mulher está muito mais em risco numa clínica clandestina, né? Sem falar que no Brasil a mulher ainda vai para cadeia, aquele negócio todo, né? E que é melhor você fazer a coisa na saúde pública de uma forma assistida, né? De uma forma legalizada, né? No caso como é no Uruguai, entendeu? Mas o problema é que ela não podia fazer o aborto lá no Uruguai porque ela não tinha, né, a documentação de nacionalidade uruguaia dela, e ela precisa voltar para o Brasil, né? E aí a gente começa a ver aquela situação da menina ficando num desespero cada vez maior e ela começando a querer forjar o aborto. Por exemplo, ela pede para a namorada dela começar a dar socos na barriga dela, né? A namorada obviamente se nega categoricamente a isso, né? E ela também, ela tá numa academia, às vezes ela tá numa academia, né? E ela tenta também pegar pesos, né? E jogar os pesos na barriga para ela poder ficar, vamos dizer assim, abortar a criança, embora ela não tenha coragem, né? E a situação vai ficando cada vez mais complicada, aquele negócio todo, né? É, a véia lá, evangélica, ela fica enchendo o saco dela, né? O pai leva, tô trazendo aqui roupinha pro neném, coisa e tal, né? Aí o pai pede para ela se retirar de casa e a velha fala, agora a gente vai começar a perseguir vocês. Vocês estão perdidos, vocês vão pra cadeia, aquele negócio todo. E começa a botar terrorismo. Aí começa a jogar coisa na casa da garota, bota fogo na casa da garota, picha, passagens bíblicas dizendo que ela vai ser morta, entendeu? A coisa bem hardcore mesmo, né? Obviamente que todo esse disse-me-disse vai chegar no ouvido dos patrocinadores do clube, entendeu? E os patrocinadores do clube falam, a gente não quer menina grávida no nosso time, não pode ter menina grávida no nosso time. E a Sofia é sacada do time, né? E sacada do time completamente, entendeu? No dia da final ela acaba sendo sacada do time, né? Antes da final um pouquinho, ela acaba sendo sacada do time, fica aquela situação e a Sofia decide, né, tomar uma postura, vamos dizer assim, mais rigorosa com tudo isso. Ela bota o uniforme dela de vôlei, ela vai para a quadra jogar a final, não quer nem saber, né? E aí começa os dirigentes lá do clube, né, vamos dizer assim, do time dela, os patrocinadores começam a querer tirar ela da quadra, né? Começa a ficar aquela briga, aquele disse-me-disse na quadra, coisa e tal. A torcida dá apoio aos dirigentes, começam a chamar a garota de assassina, invadem a quadra e começam, entendeu, a querer agredir e linchar a garota. Enquanto isso, os dois times de vôlei, né, tentam proteger a menina, né? Então a coisa chega a uma turbulência assim, que é bem um retrato dessa loucura toda que a gente está vendo aí, que aconteceu no Brasil com o avanço da extrema-direita, né? A gente percebe bem claramente que o filme está querendo mostrar isso, dá o contraponto do Uruguai, né? Onde ela poderia ter, onde você teve o governo lá do Pepe Mujica, o governo mais de centro-esquerda, que autorizaram o aborto desde que é assistido, desde que rigorosamente documentado, esse negócio todo, né? E a gente vê o estado de barbárie, né, em que o nosso país está, né, com esse avanço, né, dessa extrema-direita altamente odiosa, né, que a gente percebe por aí hoje ainda, né? E a garota, ela, o que vai acontecer, né? Todo mundo lá chamando a garota de assassina, né? Porque a garota tava querendo tirar a criança, né, no final das contas, né? E aí o que acontece? A garota é agredida fortemente, violentamente, ela vai parar no hospital. E nessa agressão o que acontece? Ela perde a criança. Ou seja, as pessoas que queriam preservar o feto no ventre dela, a força, né? Ou seja, tomar conta do corpo dela, né? Praticamente, né? Porque a mulher na nossa sociedade não tem direito nem a fazer o que o próprio corpo, fazer o que quer com o próprio corpo, né? No caso, né? Não tem nem direito a fazer isso, entendeu? O que vai acontecer? Ela vai ela vai ser abortada justamente por quem era contra o aborto, porque acabou. É aquela coisa, né? Ah, você vai matar uma criança, então a gente mata você também. Tipo assim, entendeu? Não é pra ser a favor. É a favor da vida, mas mata o sujeito, né? Tipo assim, é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, né?
uma lógica meio, sei lá, doida, né, na cabeça dessas pessoas, né. E aí o filme termina com ela, né, no hospital, perdeu o filho, coisa e tal, né. Você teve vários ferimentos, mas todos recuperáveis, e o filme termina com ela, né, dançando lá com as amigas dela, coisa e tal, elas apagando a pichação, né, que foi colocada no muro na casa dela com a passagem bíblica ameaçando ela de morte, e eles começaram a botar o nome do remédio, né, que as meninas tomam para abortar, que é um remédio proibido para meninas grávidas tomarem no Brasil, a ponto das meninas serem presas, né, se elas tomarem essa medicação. Né. Então, gente, é um filme que fala muito, né, do que está acontecendo, né, na nossa sociedade hoje, tá? Aqui do Brasil. Um filme que é revoltante, né, você vê essa violência toda, né, essa coisa dessa extrema-direita querer tomar conta da vida das pessoas, querer obrigar as pessoas a fazer o que elas querem, entendeu? A ponto de você querer matar as pessoas mesmo se você não seguir o que essa extrema-direita quer. É uma coisa totalmente fascista mesmo. E não venho dizer que... E não venho relativizar esse discurso, não. É fascista mesmo, de Adolf Hitler mesmo, de câmara de gás mesmo, entendeu? É bem nessa vibe aí mesmo, que se a gente deixar esse povo aí tomar conta das coisas, eu não duvido nada de que essas coisas possam voltar, e com muita força aqui no Brasil. Então sempre é bom um filme desses aparecer, sempre é bom um filme desses refletir sobre o que está acontecendo. O cinema, ele tem essa função social, né, de denunciar, né, as mazelas da sociedade, né, de mostrar às vezes nessas coisas, né. O cinema, ele tem esse papel importante. Eu acho que, obviamente que nem todo filme precisa fazer isso, né, mas você usar esse veículo, né, de mídia também para denunciar as mazelas sociais faz com que o cinema ganhe um grande papel de importância na nossa sociedade. E esse filme, ele está mostrando muito isso, tá? É um filme muito bacana nesse sentido, mas é um filme que você sai do cinema querendo quebrar o cinema todinho de tanta raiva, entendeu? A impressão que dá pra gente é essa. Pois bem, fico por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, né? Paz e Dick, né? Infinitas diversidades e infinitas combinações, né? Tolerância, né, gente? A gente tem que sempre pensar nessa palavra também quando a gente vê um filme desses, né? Tolerância, respeito ao próximo, respeito ao outro, coisa e tal, né? É aquela coisa. O aborto realmente é um tema muito controverso, tá? Realmente tem pessoas que acham que você tem que ter a criança ferro e fogo. Aí depois a criança nasce, fica jogada por aí, fica jogada por aí porque foi um fruto de uma gravidez indesejada. Depois vira um mau caráter, vira um bandido. Aí depois o que essa mesma sociedade que defende o aborto fala? Tem que matar esse bandido. Então, para nascer e ser criado desse jeito e acabar chegando a tudo isso, sei lá, eu particularmente acho que é melhor abortar, né? É aquela coisa, né? É um negócio meio complicado. É realmente uma coisa meio complicada, que é uma vida. Mas às vezes a vida da mãe também está em risco, né? Quando você tem uma situação de gravidez também, né? E aí, qual é a vida que é a mais importante? A da mãe ou a da criança, né? Não tem, é uma questão que não tem muito resposta. O grande detalhe é você proibir essa coisa de uma forma muito ferrenha, entendeu? A ponto de botar as mulheres na cadeia por causa disso, entendeu? E as mulheres terem que abortar, e isso colocar em risco não só a vida, colocar em risco não somente a vida do feto, como a vida da mulher também, entendeu? Então, se o aborto fosse legalizado, pelo menos a vida da mulher não teria tanto risco, né? Sabe que a criança não vai nascer, coisa e tal, mas tem aquela coisa também de repente o feto ainda não está muito desenvolvido. É toda uma questão muito complexa, muito polêmica. Eu confesso a vocês que eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Eu só sou radicalmente contra essa proibição cega, entendeu? E essa perseguição raivosa e odiosa de quem é contra o aborto, a ponto de querer matar. Então você vai tirar uma vida, então tem direito de te matar também. Então é um negócio meio complicado isso também, tá? Mas, gente, vamos lá. Vida longa e próspera, como eu falei para vocês todos, né? Não deixem de visitar meu site, batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.